Olá, meus amados do Facebook, do YouTube. Chegou o momento de nós entrar no raciocínio. O que eu quero levar você hoje com esse raciocínio de hoje? Eu quero que você preste bem atenção no raciocínio, no nosso raciocínio, né? Que eu pensei que ia dar só umas 4 palavrinhas, mas deu duas páginas. Eu escrevi hoje porque a semana passada eu não quis escrever. Aí esqueci a metade do que eu queria falar. Mas hoje parece que Deus estava indicando, ó, escreve. Eu não ia escrever de novo, mas eu escreve. Porque eu pensei que eram umas 4 palavrinhas que eu ia puxar aqui e se tornou 2 páginas. Então, meus amados, preste atenção no que eu vou falar. Eu sei que algumas pessoas não vão concordar comigo, isso eu sei, mas não importa. Feliz daquele que entender. Meus amados, Deus não tem netos. Tem ou não tem netos? Até aí, eu sei que todo crente concorda comigo, todo mundo concorda comigo. Até aqui. Deus não tem netos. E qual é a família de Deus? Porque Deus, quando criou os céus e a terra, Ele criou uma família, porque Ele queria ser adorado. Deus não queria ficar sozinho. Então Deus criou uma família para Ele. E quais são a família? Eu quero que você preste bem atenção na palavra, a família de Deus. Os Espíritos, seus filhos, que são os Espíritos são filhos de Deus. Essa carne não é filha de Deus. O que é filha de Deus? O Espírito que está dentro dessa carne. Esse é filho de Deus. Então, foi essa a família que Deus criou. Filhos, que são os Espíritos, e irmãos, que somos os Espíritos, nós, os Espíritos. Não estou falando dessa carne, estou falando do Espírito dele, que está aqui no meu espírito. Então, o Espírito de Deus, que é a família que Deus criou, né, seus filhos, Deus não casou, então Ele criou os filhos, né, que são espíritos. E esse Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que está aqui no meu espírito. Então, através do Espírito dele, nós se tornamos o quê? Irmãos. Então, todos os espíritos são irmãos. Aqueles que foi adotado, é claro, aquele que foi resgatado, são irmãos. Isso aí é um assunto meio longo, eu não quero entrar nesse detalhe. Eu tenho, agora vem a questão da história. Eu tenho 2 netos. Eu tenho um casal de netos, meus amados. Eu tenho uma neta, acho que com 23 anos, vai fazer 23 anos, se não me engano, agora em janeiro, ou é fevereiro, acho que é fevereiro, que ela faz 23 anos. E tem um neto que me parece que fez 11 anos. E a pergunta é, eles são minha família? Meus netos são minha família? Aí eu sei que muito poucos vão concordar. É lógico que não. Meus netos não são minha família. Meus netos, eles são família de quem? Da minha filha. Porque quando a minha filha, né? Eu escrevi aqui, 2 netos, eles são minha família? Não, eles são a família da minha filha. Quando ela se tornou mãe, então ela arrumou o quê? Uma família. Só aí ela pode dizer, eu sou mãe de família. Assim como eu posso dizer, eu sou pai de família, porque eu tenho 2 filhos. Tenho 2 netos e tenho 2 filhos. Eu tenho essa minha filha, acho que ela fez agora 43 anos, e tem um filho que parece que me fez 33, né?
O meu filho nunca casou, nunca teve filho. Ele pode dizer que é pai de família? Não pode. Ele não pode dizer que é pai de família, porque ele não teve filho. Mas no dia que ele tiver um filho, ele vai dizer o quê? Eu sou pai de família. Então, coisa tão simples de se resumir, né? Então, meus amados, é isso que eu quero dizer. Os meus netos, eles são o que meu? Eles são meus netos com um grau, eles são meus parentes, né? Aliás, eles são meus parentes com um grau de primeiro grau. Meus parentes de primeiro grau. Porque eles são família da minha filha. Eles são a família da minha filha. Então, uma família se resume em quê? Pai e filhos, e irmãos. Né? Se resume a família. Pai, filho e irmãos. Irmãos. Então, a minha filha é irmã do meu filho. Então, são a minha família. E não foi diferente com Deus. Ele é o Pai, Criador de todas as coisas. Para não ficar sozinho, Ele criou os filhos, que são os Espíritos. E através dos Espíritos que Ele criou, que hoje cada um de nós temos eles dentro de nós, nós somos irmãos. Essa é a família de Deus. Pai, filho e irmão. Deus não tem neto. Então, passou de filho, é parente. Parente, aí vem a graduação, né? Deixa eu escrever aqui alguma coisa. A minha filha, antes, ela podia dizer que antes dela ser mãe, né, dela ter os filhos dela, ela podia dizer que era mãe de família? Não podia dizer que era mãe de família. Mas hoje ela pode. Hoje ela diz que é mãe de família. Pode dizer que é mãe de família. Porque ela tem 2 filhos. Então ela é mãe de família. Então a família é dela. Meus netos são a família dela e não meu. Se eu falar que eles são minha família, eu estou tomando dela. Então, meus amados, é necessário que nós ponhamos os pingos nos is, para nós não se perdermos no ar. Mas não para por aí não, né? São minha família, né? Que meus netos são minha família. Onde está a família? Se eu falar que meus netos são minha família, aonde é que está a família da minha filha? Eu sumi com a família da minha filha. Se eu falar que meus netos são minha família, eu simplesmente sumi com a família da minha filha. Então, a família dela já são meus parentes de primeiro grau. Aí vem a graduação, né? Neto, primo, tio, tudo é parente, irmão. Tudo é parente. Tudo é parente. Meus netos são meus parentes em primeiro grau. Em primeiro grau. Aí sim vai aparecendo as graduações. Neto, primo, tio, essas coisas aí. Né? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Para você ver o quanto o povo não sabe quem são eles mesmos. Não sabe quem são eles mesmos. Porque os pais ficam chamando os netos de minha família. Todo mundo é família. Primo família, tio família. Nada disso. Tio não é família, neto não é família, é parente. Aí vem a graduação. Neto de primeiro grau. Vem a graduação. É necessário que nós entendamos isso aí para assim nós venhamos conhecer Deus. Né? Sem saber quem são eles mesmos. Quanto mais saber quem é, quanto mais saber quem é Deus. Quanto mais. Se a pessoa não sabe quem é ela, quem é a família dela, como é que uma pessoa dessa vai conhecer Deus? Vai saber quem é Deus?
Como? Então, meus amados, é preciso nós saber quem somos nós, quem é Deus. Mas não parou por aí não. Aí vem o fio da história, né? Aonde eu quero chegar. Há 2000 anos atrás, nasceu um menino em Israel. Por profecia, deram o nome dele Jesus. Por profecia, né? O profeta avisou, Deus avisou através do profeta que ele ia chamar, que na verdade lá para Israel é Yahshua, mas para nós, na nossa linguagem portuguesa, é Jesus, né? Mas até aqui eu sei que você entende. Deram o nome de Jesus. Este Jesus se declarou como filho de Deus. Foi ou não foi? Jesus se declarou como filho de Deus. E por que ele se declarou filho de Deus? Custou-lhe a sua vida. Foi quando o sacerdote condenou-lhe à morte. Por quê? Porque ele confessou que era filho de Deus. E não como Deus. Ele nunca, Jesus de Nazaré, nunca falou que era Deus. Assim, ele mesmo, ele falou que era filho. Quando ele falou que era filho, ele estava se referindo à carne. Estava se referindo à carne. Eu quero que você preste bem atenção para você conhecer quem é Deus. E não como Deus. Tinha poderes de Deus, mas nunca falou que era Deus. Nunca falou que era Deus. A carne, estamos falando da carne agora. Jesus de Nazaré era carne. Então, Jesus de Nazaré, que era carne, era o nome da carne, nunca falou que era Deus. Ele falou que era filho, isso lhe custou a vida, né? E falou que estava com o poder de Deus. Deus tinha dado o poder para ele. Isso ele falou, né? Nunca falou que era Deus. Uma certa vez, Filipe falou assim, mostra-nos que está numa questão, Jesus falando para eles, conhecer o Pai, né, que ia para o Pai. Então Filipe retrucou e disse, mostra-nos o Pai, que nós acaba com essa história de conhecer o Pai. Você mostra e pronto, né? Mostra-nos o Pai e nós nunca mais perguntamos onde está o Pai. Foi estas palavras de Filipe, né? Ele respondeu, Jesus respondeu, Jesus, o carne. Preste atenção, senão você não vai entender nunca, você vai ficar perdido, porque aos nossos ouvidos, soa uma coisa muito difícil, mas não é difícil. É só nós fazer separação. O que é carne e o que é espírito. Então, Jesus respondeu, né? Ele respondeu, o Pai sou eu. Olha só. O Pai sou eu. Mas ele não era o filho? Mas, em cima da pergunta de Filipe, ele teve que confessar, o Pai sou eu. Então, meus amados, o que ele quis dizer com isso? Que o Pai sou eu? Se todos conheciam como filho, ele ainda, até essas alturas, ele não tinha se declarado como filho. Ele era apenas um judeu profeta, né? E ele, o que ele quis dizer com isso? Não existe filho. Não, eu vou repetir, não existe filho. Ele mesmo falou, o Pai sou eu. Então, se o Pai era ele, e cadê o Filho? O Filho era apenas, eu escrevi aqui,
para não esquecer que isso quinta-feira eu esqueci, né? Não existe filho, era apenas uma manifestação de filho que estava acontecendo naquele tempo ali. Uma manifestação, porque o Deus, ele mesmo respondeu: o Pai sou eu, o Pai sou eu. Então não existe filho, era uma manifestação de filho. E por que os crentes ficam dizendo que tem 3 Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe 3 Deus. Existem as 3 manifestações. Ele se manifestou como Pai na pessoa de Melquisedeque. Se manifestou como Filho na carne de Jesus. Ele está, ele não vai, ele está manifestado como Espírito Santo. Então são 3 manifestações, mas Deus sempre foi um. Não existe 3 deuses, existe um Deus só, que se manifestou de 3 formas. Se manifestou como Pai em Melquisedeque, se manifestou como Filho na pessoa de Jesus de Nazaré, na carne. Porque Deus ninguém pode ver. Eu escrevi aqui, né? Cadê? Era apenas uma manifestação que aquela carne era apenas um esconderijo. A carne de Jesus de Nazaré era apenas um esconderijo de Deus, porque Deus ninguém pode vê-lo. Deus ninguém pode vê-lo, porque Deus ele é espírito. Olhos humanos não podem enxergar espírito. Então Deus estava escondido ali naquela carne. Naquela carne. Ninguém pode ver Deus. Então ali era apenas um esconderijo de Deus, aquela carne. Né? Mas amados, o que acontece? Aí eu quero que você abra bem os seus ouvidos, a sua mente. O que é que acontece até os dias de hoje? O que é que acontece até os dias de hoje? O povo a igreja, os evangélicos e os católicos também, eles vê como Filipe. Filipe só estava conseguindo ver a carne. O Filipe só estava conseguindo ver o esconderijo de Deus. Filipe não estava conseguindo ver Deus, mentalizar com a sua mente. Era para Filipe enxergar. Por quê? Porque ele andava junto com eles. As obras que ele fazia eram de Deus. Só Deus podia fazer o que ele fazia. Mas não era que Jesus, a carne, era Deus. Era o esconderijo de Deus. Então, é isso que está acontecendo hoje. O mundo inteiro está vendo como Filipe, vendo carne. Vendo carne. Né? Só a carne. O mundo inteiro está vendo como Filipe, só a carne. Não ver em Deus, só a carne. Para você enxergar Deus, você tem que enxergar com os olhos espirituais, não com esses aqui, mas com os olhos espirituais. Isso, pelo visto, está difícil de um sistema religioso enxergar com os olhos espirituais. Então, é isso que está acontecendo. O mundo inteiro está vendo que nem Filipe, só a carne. E nessa carne está alicerçado. Presta atenção. Nesta carne que eles enxergam, está alicerçada todas, eu falo todas as religiões do mundo. Eu vou repetir. Nessa carne que eles estão vendo, está alicerçado todas
as religiões do mundo, alicerçado numa carne. Era para estar alicerçado no espírito. Que Paulo falou que o Senhor é o espírito, não é carne, é o espírito. Então, meus amados, é isso que está acontecendo. De Apoque a Chuí, de evangélico a candomblé, estão vendo Deus como carne, estão vendo carne, somente carne, nada de espírito. As religiões estão vendo só apenas a carne. Mas não era para ver a carne, era para ver o espírito, com os olhos espirituais. Aí, meus amados, aí eu vou entrar numa parte agora bem crítica. Bem crítica. Eu nem sabia que ia entrar nessa parte, mas eu comecei a escrever e parecendo Chico Xavier. Comecei a escrever e foi aparecendo essas palavras, né? Aí, meus amados, meus amados, os olhos vê Deus. Foi isso que eu escrevi, não. Aí, meus amados, os olhos vê Deus, né? Eles querem ver Deus querendo atrás de... aliás, que eu escrevi aqui, que eu acho que faltou palavra aqui no meio que eu queria escrever. Os olhos vê Deus querendo... Aí agora eu entendi que eu escrevi. Meus olhos vê Deus querendo através dos políticos. Isso é grave. Isso é muito grave. Aí meus olhos vê Deus querendo através dos políticos fechar o que eles chamam de igreja, porque a igreja somos nós. Então, os meus olhos vê Deus querendo usar os políticos como ele usou os romanos há 2000 anos atrás para derrubar o templo. Então, hoje é o que eu estou vendo hoje, é o que meus olhos enxergam hoje, né? Deus querendo usar os políticos para fechar o que eles chamam de igreja e tirar das mãos deles o livro que eles edificam, religião. É isso que meus olhos veem, meus irmãos. Isso não é profecia. Eu não estou profetizando que o profeta acabou desde o apóstolo João Batista. É isso que meus olhos estão enxergando. Que Deus, através dos políticos, usou o exército romano para derrubar o templo, porque eles não entenderam que na cruz a religião tinha sido acabada. Então chegou um tempo, que esse tempo foi no ano 70, que Deus usou o soldado romano, o exército romano, para derrubar o templo, matar os profetas e assim acabar com tudo. Acabar com toda a religião. Foi acabada no ano 70. E o povo hoje só mudou a geografia, né? E está acontecendo a mesma coisa. Templo que não era para existir, sacerdote que não era para existir, pastor que não era para existir, padre que não era para existir, está tudo aí, ó. E Deus está usando, é o que meus olhos veem, Deus está usando os políticos para fechar o que eles chamam de igreja e tirar das mãos deles o livro que eles edificam, a religião. Isso, meus amados, é muito sério. Isso é um pouco, eu ainda escrevo aqui, isso é um pouco do que vai ser pregado domingo. Domingo eu vou continuar nessa sessão. Então, meus amados, você já convidei você, né? Para domingo nós continuar esse raciocínio. Porque
o que eu escrevi aqui é um pouco do que vai ser pregado domingo, a partir das 8 horas da manhã. Paz e graça, que sejam todos abençoados pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo, né? Eu não tenho poder de abençoar ninguém. Não queira receber bênção minha, que eu não tenho esse poder. Quem abençoa é Deus, através da palavra dele, que a Bíblia está ali. Através da palavra dele. Se você obedece a palavra dele, que é o Evangelho de Cristo. Hoje a palavra de Deus é o Evangelho de Cristo. Então, se você obedece, sem falha nenhuma, sem nenhuma margem de falha, você é um abençoado. Agora, se você não obedece, você vai entrar em disciplina. Vai ser disciplinado. Porque filho você já é. De filho você não pode deixar de ser. Você é um filho, mas que vai viver toda a sua vida disciplinado. Isso é mesmo que não ter Deus na vida. Viver uma vida disciplinada é mesmo que não ter Deus na vida. Meus amados, paz e graça, e até o próximo encontro. Amém?